Olá pessoal, eu sou Vitor Quirino, membro bolsista do grupo PET Elétrico UFPB, e hoje daremos início ao nosso mini curso Eletricidade Básica, e eu serei o ministrante nesse primeiro vídeo. Então, o que é o mini curso Eletricidade Básica? O mini curso Eletricidade Básica é um mini curso que tem como objetivo apresentar os principais conceitos introdutórios de eletricidade básica, e por meio de atividades práticas, apresentar o multímetro como instrumento que possibilita medir corrente, tensão e resistência de elementos de circuito, como os resistores. Tudo isso tendo em vista que no nosso curso, as cadeiras que realmente trazem a engenharia elétrica de fato, são apresentadas apenas mais à frente da nossa grade. E principalmente aos calouros que estão saindo do ensino médio agora, é muito bom ter uma primeira noção dos elementos e equipamentos que nós vamos mexer ao longo do nosso curso. Tudo isso envolvendo eletricidade, certo? Os ministrantes serão eu, Vitor Quirino e Larissa Paulino, que ministrará nas próximas aulas. E a metodologia foi dividida em dois aspectos. O primeiro são as aulas teóricas e o segundo os experimentos práticos. O sumário foi dividido em 6 partes. 1. Eletricidade. 2. Elementos de circuito, resistor. 3. Conhecer a protoboard. 4. Multímetro. 5. Elementos de circuito, potenciômetro. E 6. Elementos de circuito, LED. Logo após serem ministrados todos esses aspectos, nós teremos alguns experimentos para vocês conhecerem um pouco. Então, começando com o assunto, o que é a eletricidade? Eletricidade é um termo amplo que define os fenômenos que possuem a presença ou movimento de cargas elétricas. Esse fenômeno faz com que seja possível o armazenamento, transporte e distribuição de energia na forma elétrica. Então, antes de partir para conceitos mais avançados de eletricidade, vamos começar de conceitos menores, começando do átomo e a sua estrutura. Um átomo pode ser subdividido em suas partículas subatômicas, nêutrons, prótons e elétrons. Cada um se localiza em uma região do átomo. Na região externa, na eletrosfera, estão localizados os elétrons, de cargas negativas. E na região central se localizam os prótons e os nêutrons, de cargas positivas e neutras, respectivamente. Falando em cargas elétricas, nós temos que a unidade que quantifica a carga elétrica é o coulomb, simbolizado por um C maiúsculo, e a carga de qualquer elemento é quantificada a partir de um múltiplo, seja ele negativo ou positivo, da carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, simbolizado pelos dois sinais, menos, que é o da carga negativa, e o de mais, a carga positiva. Outro fator importante é que a carga do elemento define a sua reação, seja ela atração ou repulsão, a outros elementos no espaço. A gente vê isso na imagem, que a gente tem duas partículas de mesmo sinal, negativa, elas estão se repelindo, e da mesma forma com as partículas de mesmo sinal positivo, também estão se repelindo. Porém, no último ponto ali embaixo, nós temos que as partículas de sinais opostos, uma negativa e uma positiva, elas estão se atraindo. Com isso, nós temos que a característica fundamental de uma carga elétrica é a sua capacidade de exercer uma força, força essa seja de atração ou de repulsão. Esta força está presente no campo eletrostático que envolve cada corpo carregado. Mas o que é um campo eletrostático? Um campo eletrostático é definido como um campo invisível que envolve uma partícula eletrizada. Outro fator é que, em virtude da força do seu campo eletrostático, uma carga é capaz de realizar trabalho ao deslocar uma carga por atração ou repulsão. Diferença de potencial elétrico, a nossa conhecida DDP. A capacidade de uma carga exercer trabalho para se deslocar de um ponto A para um ponto B em um campo eletrostático é chamada de diferença de potencial. Isso é simbolizado nessa imagem ao lado, onde nós temos algumas partículas que estão vindo do ponto de maior potencial, o high V, está em positivo, para o de menor potencial, o lower V. Nesse caso, nós temos as partículas elas estão se deslocando do polo positivo para o negativo. Isso devido a uma convenção. Porém, na realidade, as partículas elas percorrem o caminho contrário. Elas vão do sentido negativo para o polo positivo. Porém, por conceitos de convenção de alguns cientistas que deram essa convenção no século passado, nós utilizamos o deslocamento do positivo para o negativo. Corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A diferença de potencial entre dois pontos permite um movimento ordenado de elétrons chamado de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é esse movimento ordenado, atenção, ordenados, de elétrons. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que é definido como o deslocamento de um coulomb através de um ponto qualquer de um condutor durante um intervalo de tempo de 1 segundo. Resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade física de um corpo qualquer de se opor à passagem de uma corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. A unidade desse aspecto se chama ohm, em homenagem ao físico e matemático George Ohm. Esse mesmo físico, além de estudar as propriedades da resistência, ele também elaborou uma lei. Nós vamos ver no próximo slide. Lei de Ohm.
No século passado, George Ohm enunciou: em um dipolo ôhmico, a tensão aplicada aos seus terminais é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o atravessa. Assim, nós podemos traduzir da seguinte forma, onde temos que a tensão é proporcional à resistência multiplicada pela corrente, ou seja, V é igual a RI. E nisso, todo esse conceito de DDP, corrente e resistência, nós podemos ver nessa imagem aqui ao lado, onde nós temos três bonecos. O vermelho, Ohm, que simboliza a resistência, o azul, Amp, que se refere a ampere, que simboliza a corrente, e o amarelo, com o nome Volt, que se refere à tensão. No caso, a resistência, o boneco vermelho, está criando um obstáculo para a corrente passar, o boneco azul. E a DDP, que é o amarelo, a nossa tensão, ela vai permitir que a nossa corrente passe por essa resistência. Outro detalhe, pessoal, é que no slide anterior foi comentado que a resistência é a capacidade de se opor a essa passagem da corrente. Então ela meio que nega uma parte da corrente. Mas se ela nega, para onde é que vai essa corrente que é negada? Acontece que a gente consegue ver que o bonequinho azul está passando por um obstáculo no meio do caminho, certo? Então, ao meio desse obstáculo, parte da corrente é convertida em energia térmica. Isso porque a corrente, como já foi dito, é um fluxo ordenado de elétrons. E esse fluxo ordenado, quando ele está percorrendo os obstáculos do resistor, acaba que ele se arrasta entre as paredes do resistor. E isso acaba que faz essa energia elétrica ser convertida em energia térmica. E por último, pessoal, nós temos aqui o último aspecto de resistência, nós temos aqui a potência. Como é que podemos calcular a potência nos terminais de um resistor? Temos várias maneiras. A primeira é que a potência é dada pelo produto entre a tensão e a corrente no terminal do resistor, dada pela fórmula P é igual a tensão multiplicado pela corrente. E um segundo método para expressar a potência nos terminais de um resistor expressa a potência em termos de corrente e da resistência, onde nós temos que P é igual a I ao quadrado multiplicado por R. Ou seja, a potência é igual a corrente ao quadrado multiplicado pela resistência. E é isso, pessoal. O conteúdo dessa primeira aula termina aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixem um like no comentário caso tenham gostado. E logo abaixo vamos colocar um link no Discord com mais informações para vocês poderem tirar dúvidas e poderem se comunicar com a gente. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.